Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o resumo da aula 13, que falou sobre as características da política no Brasil, colônia e império, para a turminha do terceiro e do quarto ano, magistério, tá? Então, para aqueles que têm preguiça de assistir a aula Paraná, vem aqui rapidinho que eu vou dar um resuminho bem curto para a gente aprender rapidinho. Primeiro foi falado um pouquinho da política no Brasil, foi falar toda a trajetória que o Brasil era um país colônia, aquela coisa do Portugal, que eles vieram para cá, aquelas aulinhas de história, sabe? Que a terra era distribuída pelas capitanias hereditárias, ou seja, de pai para filho. Quem comandava na época era o rei João VI, que foi mandado por Napoleão Bonaparte para fazer a gestão aqui do Brasil. A princípio, eles não tinham interesse em ficar, mas por um medo que outros países viessem dominar, eles começaram a se apropriar das terras. E também foi falado de um conceito-chave da sociologia que, dentro dessa questão da política do Brasil, era o estatamento, aqui, ó, como vocês vão ver, burocrático patrimonial. Essa palavra estatamento significa que não tinha mobilidade social, ou seja, quem era escravo ia ser para sempre escravo, e quem era burguesia ou rei ia ser sempre burguês e rei. E burocrático da questão legal e o patrimônio da questão pública e privada. Essa palavra aqui, para a sociologia, significa que a política que era desenvolvida era feita para interesses coletivos da própria política, para que eles continuassem em cima e os escravos continuassem embaixo, tudo dentro desse regime burocrático. A segunda vai falar um pouco ali das características econômicas. Havia muita escravidão, né? Tinha uma desumanização do ser humano e uma grande exploração desse trabalho. Esse trabalho ocasionava na dependência desses escravos e isso gerava muita acumulação de riqueza. Aqui eu optei, em vez de falar um pouco sobre a questão do escravo, né, colocar uma imagem do escravo, eu coloquei como que era o anúncio, né, um escravo, nação antigo, muito latino, bonita figura, sem ponta de barba, como que a figura negra era uma coisa associada, o preto, né, que negro é pejorativo, a algo como uma mercadoria. Então, essa era daí que surgiam, então, as características econômicas dessa exploração da escravidão e causava dependência. O Estado imperial era dividido assim, entre o Conselho de Estado, né, que esse regime aqui, vou voltar, durou até a independência do Brasil em 1822. Depois da independência do Brasil surgiu então o Estado Império, que era desenvolvido aqui, tinha o Conselho do Estado, dividido por gabinetes, tinha as eleições, aquelas falsas eleições, onde só quem tinha o poder participava, e o Senado Vitalício, que era a Câmara dos Deputados, tá? E acima, que era uma democracia, eu digo representativa, não era uma democracia realmente útil, porque era só para mostrar para o povo que depois da independência tinha mudado alguma coisa. E aí tinha o poder moderador, ou seja, ainda dentro dessa configuração democrática, o rei ainda ficava acima de todos os poderes vigentes. Então, o resumo da aula foi para falar um pouquinho do Brasil colônia e as características também do Brasil império. Eu queria falar para vocês que a atividade que eu vou colocar lá no Classroom é assim: cite as principais características do Brasil colônia e império. E aqui eu queria que, se possível, vocês mandassem um vídeo para mim respondendo ou um áudio para mim respondendo. Quem não conseguir, não tem problema, pode mandar escrito. Aproveitar e dizer que eu fiz esse vídeo para me colocar à disposição novamente, para estabelecer um contato mais íntimo com vocês, dizer para vocês que eu estou com muita saudade e mandar um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E se cuidem. Um abraço meu para todos vocês.